Boa noite, João. Boa noite a todos que estão conosco, nos assistindo. Estamos apresentando aqui mais uma convidada, né, do nosso congresso, né, o Compescam, que começa na segunda-feira, dia 31, certo? Para que vocês conheçam um pouco mais de perto mais um dos nossos convidados. A Jo vai dar um mini curso sobre neurofeedback, e ela agora vai falar um pouquinho dela, da carreira dela, das experiências. Ela tem umas coisas interessantes para contar para vocês, que não dá tempo de falar no minicurso, que não dá tempo de falar em palestra, mas a gente pensou nesse espaço aqui para se conhecer um pouquinho mais de perto as pessoas que estão conosco no Congresso. Então, Jo, a palavra agora é toda sua, certo? Se apresente e pode falar o que você quiser. Maria, obrigada, boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Sempre uma grande satisfação poder compartilhar um pouco, né? E para a gente se fazer conhecido também, né? Para as pessoas que vão fazer o mini curso comigo, com o Juliano, com o Paulo, né? Vocês vão conhecê-los também mais um pouco. Bem, então vou começar, né? Meu nome é Georgiane, mas me chamam de Jo. Mais prático, mais fácil de falar. Eu tenho minha formação em Educação Física Bacharelado pela Federal do Acre, né? Em seguida vim para São Carlos, interior de São Paulo, onde eu fiz o mestrado, né, na USP, tenho mestrado em Ciências, né, com ênfase lá no programa de Bioengenharia. Então, o meu trabalho, né, na época de mestrado, de pesquisa, ele foi voltado já com aparelho de eletromiografia, né, para ver a função, né, eletromiográfica, né, daquela musculatura de grupos musculares de mulheres que tiveram câncer de mama. Então, foi um estudo bem bacana, né, foi feito para averiguar a questão da fadiga relacionada ao câncer. Né. Eu falo que foi aí que começou minha compreensão sobre entender um pouco sobre eletrofisiologia, né, como é que esse corpo funciona, como é que ele, né, tanto a nível muscular, e depois, de fato, comecei a estudar um pouco mais, né, para em seguida terminei o mestrado e em seguida eu disse, agora eu vou tentar fazer o doutorado. De fato, fui, né, fiz a seleção, passei na seleção, mas por motivos de questões familiares, né, eu precisei não dar continuidade, né, na verdade eu passei no processo seletivo, mas eu não me matriculei, né, precisei cuidar do meu filho, na época, em 2018, eu tinha acabado de defender o mestrado, em seguida já tinha passado para o doutorado, mas eu precisei cuidar do meu filho, né, o meu filho, na época, tinha 4 anos de idade, e desde os 2 anos de idade nós estávamos na luta, na saga, para saber o que aquele garoto tinha, né? Por que ele era tão diferente? Por que tinha um comportamento que chamava tanto a atenção da gente, né? E ao mesmo tempo instigava muito, né? Uma criança que ao mesmo tempo muito amorosa com todos, mas não conseguia sair de casa para brincar, não conseguia ter uma socialização com outras crianças na creche, né? Foi se isolando, e oi, Ale é uma grande amiga, irmã dessa vida, né? E aí eu precisei, né, parar com os estudos, precisei, mas mesmo assim a mente muito inquieta, né? Eu digo, não vou parar com tudo, não, vou cuidar dele. E nessa busca a gente percebeu, né, conseguimos um bom profissional. No final do ano de 2018 veio o diagnóstico do meu filho é autista, né? E mais interessante que quando eu escrevi o projeto para doutorado, eu queria entender também um pouco sobre eletrofisiologia, mas eu queria entender do cérebro. Eu queria entender o que acontecia naquele cérebro. E eu até disse, não, agora eu vou estudar pessoas com Alzheimer. Quero entender o que acontece nesse cérebro, porque pessoas... Será que tem algum tipo de onda cerebral na pessoa com cérebro com Alzheimer, ou que vai desenvolver
de Alzheimer, será que tem algum tipo de onda predominante? Enfim, muito ali, e escrevi esse projeto, o projeto passou realmente, e ele ficou guardadinho, né? Ele está até hoje guardado, um projeto que eu acho muito bacana, muito bonito, muito válido, eu acredito que é interessante, e hoje eu já vejo que tem muitas pesquisas já na área do Alzheimer, né? Com neurofeedback, percebendo como é que se dá essa eletrofisiologia, é uma eletrofisiologia diferenciada. A proposta do meu projeto era uma proposta interessante também, e nessas idas e vindas, né, conheci uma grande amiga hoje, que é a Gabriela Neuber, né, é neuropsicóloga. Eu a conheci no Instagram, a gente trocou mensagens, depois eu a conheci presencialmente em 2019, quando eu fui visitar minha irmã em Goiânia, ela também mora, e a gente começou a falar sobre neurofeedback. Na época, eu fui ao consultório dela, ela me mostrou o equipamento de neurofeedback, eu achei aquilo fantástico, né, um sonho. Eu disse, nossa, agora eu preciso encontrar onde é que eu faço isso, onde é que eu faço formação disso. E, de fato, né, a formação, ela é uma formação que eu falo para a gente ter a compreensão ideal e necessária para atender as pessoas, né, com qualidade, ela demora, né, porque exige muito conhecimento da neurofisiologia, do cérebro, de comportamento humano, coisas que as pessoas vão ver no mini curso. Nesse mini curso introdutório que Juliana e Paulo iremos ministrar, vocês vão entender a pontinha do que é fazer neurofeedback, né? Então, nessas idas e vindas, teve o diagnóstico do meu filho, e aí eu voltei, né? Meu filho já estava, digamos assim, a gente conseguiu compreender o que a gente poderia fazer para ajudá-lo. A gente começou a fazer coisas para que ajudasse ele. Em seguida, né, 2 anos depois, veio o meu próprio diagnóstico, né? E hoje, infelizmente, o diagnóstico para adultos, no nível 1, que é o nível de classificação do CID passado, hoje o CID 11 ele já tem uma nova classificação, mas no CID 10 eu seria o nível 1 de suporte, né? Classifica nível 1, nível 2, nível 3. Nível 1 de suporte é aquele que precisa de pouco suporte, teoricamente. O nível 2, aquele de médio suporte, o nível 3, que precisa de todo o suporte necessário para que ele consiga, né, se desenvolver de alguma forma. Bem, dessa forma, comecei a pesquisar bastante sobre a questão do neurofeedback, com autismo, com outras condições, né, mentais, né, ou até mesmo com quadros ansiosos, e achei muito interessante. E a gente começa a ver que a pesquisa nessa área, ela, embora seja uma pesquisa antiga, ela é algo que é muito pouco conhecido e muito pouco difundido no Brasil, infelizmente, né? Para que Pode as perguntar, pessoas entendam, para que as pessoas entendam melhor, o nível 1 é o autismo leve, certo? É o autismo leve, o nível 1. É esse que você falou, né? Que classifica com pouco suporte, a necessidade de pouco suporte, né? Isso. Exatamente. Então, nível 1, esse assim, para o modelo médico, ele é necessário, né? Se fez muito tempo necessário, hoje com o CID-11 ele é um pouco diferenciado, mas ele se fazia necessário para que orientasse bem os profissionais da área da saúde a que direcionamento ele poderia dar para cada paciente. Mas hoje se compreende que autismo, na verdade, nós falamos inclusive em autismos, né? Porque você conhece uma pessoa autista, o outro autista não vai ser igual. Existem Eu peculiaridades. gostei muito, eu gostei muito. Eu queria que você falasse sobre isso, se você puder. Eu gostei muito da definição, da comparação, né, do espectro, o nosso espectro de luz, né, com o espectro autista na questão pontual. Se você pegar um pontinho do espectro, aquele lugar só cabe um ponto. Então, cada autista e cada pessoa está ali como impressão digital. Só ele pode estar naquele ponto. Pode ter um do lado no ponto seguinte. Então, nunca haverá um autista igual ao outro com base nesse conceito. Isso é correto? Me corrige aí. Que eu estou descobrindo agora esse universo autista, né? A Jo sabe disso. Estou descobrindo agora esse universo.
E outra coisa, vou fazer inveja a vocês, ela já viu meu cérebro, tá? Eu já fui no consultório dela, depois eu quero que você fale do seu consultório, é minha vizinha aqui em São Carlos, ela. Eu já fui lá, super confortável, amo aquela sua poltrona, dá vontade de ficar lá e não sair mais. Então, fala para mim disso daí, que você falou, né? É único, não? Cada um, por isso Cada um altíssimos, é né? único, né? É único. Existe a base, né, que é muito comum, que é comum, na verdade, a todos os autistas, né? E essa base comum, que é o quê? É a pessoa que ela tem a necessidade de ter uma repetição, né? Sempre uma rotina, ela tem essa necessidade de ter e manter essa rotina. A questão dos comportamentos, né, estereotipados, né? Então, tem coisas que são da base do autismo, né? A dificuldade da comunicação. Aí você diz, nossa, e aí as pessoas não compreendem que existe uma grande distância entre falar e comunicar. Falar, você fala. Eu falo, todos falam. Mas comunicar é difícil. E para o autista comunicar é muito difícil. Então, a gente tem esse déficit na comunicação. Eu sou casada há 22 anos. E há 22 anos, quando eu não consigo verbalizar algo, eu escrevo. Eu não consigo verbalizar algo que é muito difícil para mim. Mas, nossa, mas é tão difícil, você fala. Não tem a ver com a linguagem. Linguagem é a parte mecânica nossa. Para eu poder falar, para eu poder comunicar, tem um caminho muito grande até aí. Né? Então, são bases que precisam ser trabalhadas, né? E a gente vai trabalhando isso. A gente trabalha isso com os profissionais que nos ajudam para minimizar essas dificuldades. Não que a gente vai treinar para aprender a se comunicar. Em certos momentos a gente vai se comunicar fluentemente, bem, comunicar um assunto que talvez seja ruim para a gente, mas se for um assunto difícil, né, para a pessoa tratar, principalmente relacionado às próprias questões dela, ela provavelmente ela trava. Ela não consegue comunicar dentro de casa, ela não consegue se comunicar com a família, ela não consegue se comunicar com ninguém. E aí diz, nossa, mas ele não, ele fica ali fechado. O autista gosta de estar só, não, porque ele está tentando resolver na mente dele como é que ele vai resolver aquele embrólio. E é muito difícil. Né? Eu queria também que você falasse um pouco. Eu sabia zero sobre neurofeedback, sei nada ainda, né? É um universo incrível, mas estou fascinada por neurofeedback, e a culpa é dela. E eu tenho aqui um monte de coisa, não vou dar spoiler, mas eu estou tentando não dar. Mas fala para mim dessa questão de que o cérebro, por exemplo, você vê aí no neurofeedback, que o cérebro tem um padrão, por exemplo, meu cérebro, por exemplo, tem um padrão de comportamento e que você pode fazer é como se fosse, me corrige, tá, se eu estiver errado, como se fosse reeducar seu cérebro para que ele tenha um funcionamento, né, melhor, vamos dizer, que de menos sacrifício, pelo que eu entendi. Está correto isso? Está correto, o raciocínio O está meu, correto. coitado, está sempre me sacrificando, meu cérebro. Vive me fazendo isso comigo. O raciocínio está correto, sim. O que acontece? Todos nós temos as nossas potencialidades no cérebro, né? Todos nós temos. Cada um de nós tem um cérebro diferente. Tem um padrão de onda cerebral diferente. Todas as pessoas vão ter padrões diferentes. Porque nenhum ser humano é igual a um ser humano, assim como as impressões digitais, né? Elas não são iguais. Então, os padrões, eles diferenciam. Existem padrões que podem causar prejuízo para as pessoas. Né? Esses padrões, quando geram prejuízo, mas até o fato desse padrão ter sido criado, ele tem um motivo. Por que aquele padrão de onda cerebral foi criado? Interessante, né? E a neurociência ela vem justamente para responder isso. Né? Então, o cérebro, ele, antes de tudo, ele vai tentar sobreviver a qualquer ataque, a qualquer coisa que lhe traga uma ação de perigo.
Então, o nosso cérebro, ele vai tentar proteger. E nessa questão de tentar nos proteger, né, que vai ser luta ou fuga, congelamento, ele vai ter essas situações, ele vai fazer com que isso aconteça com a gente. Mas para quê? Para proteger. Isso é da espécie humana. A espécie, ela vai fazer de tudo para sobreviver, para se manter, para sobreviver. Então, o cérebro, ele também cria padrões numa forma de autoproteção, né? Então, uma pessoa que vem com um padrão que não está sendo saudável para ela, eu preciso analisar com muito cuidado esse padrão cerebral, compreender por que esse padrão cerebral se instalou ali, e de forma muito respeitosa e pedindo para o cérebro licença, né, através do neurofeedback, olha, licença, deixa eu organizar aqui, para que você dê o seu melhor, porque você pode dar o seu melhor. Olha, você levantou muita barreira aqui, né? Vamos derrubar um pouquinho essa barreira aqui, e sempre com muito respeito, né? Então, a eletrofisiologia, o neurofeedback, ele não requer apenas que a gente conheça da eletrofisiologia. Porque eletrofisiologia, ler sinal, qualquer um pode aprender a ler sinal. Mas a gente também precisa entender de humano, como é que o humano funciona. Como é que aquele ser humano funciona, qual é o funcionamento daquele ser humano. Então, eu preciso entender um pouco de comportamento humano, embora eu não seja psicóloga, né? Que os experts em comportamento humano são os psicólogos, né? Eu tenho grande admiração, inclusive. Mas nós, profissionais da área da saúde, também temos a responsabilidade e temos, inclusive, disciplinas, né? Eu tive, pelo menos, de introdução à psicologia, falando um pouco desse comportamento humano. E eu trabalho com o corpo. Mas o meu corpo, o fato de eu trabalhar com o corpo, isso diz que eu não posso trabalhar a cabeça? Não. Eu sou profissional de educação física, mas se mente não estiver boa, o corpo não vai estar bom. Se o corpo não estiver bom, a mente também não vai estar boa. Então, eles trabalham em sinergia. É um conjunto. Exato, é um conjunto que trabalha em sinergia. E a gente precisa de equilíbrio, né? Então, nada é milagre. Então, as pessoas, quando vêm procurar o neurofeedback, eu falo, olha, você é um ser humano, e o ser humano tem várias complexidades. Então, você não pode esperar que algo vá resolver o problema de um todo. Porque não é uma coisa, é um todo, é um ser humano integral. Então, tem esse cuidado, tem esse olhar como um ser humano integral. Né? E a medicina integrativa, hoje, ela está abordando muito isso. Né? E pois acabei de fazer um curso, né, na UFSCar, né, com a professora Iraí, de medicina de práticas integrativas. Você levantou duas questões aí extremamente importantes, que é a questão da psicologia. Eu sempre achei que psicologia deveria ser um curso dentro de qualquer formação, né? Quando eu era bem adolescente, eu estudei psicologia infantil. Quando eu já fui estudar direito, eu estudei psicologia do direito, fascinante psicologia do direito, apaixonante, estudei psicologia do direito, e eu vejo a psicologia como inerente a tudo, porque é comportamento e relação humana, eu acho que é a coisa mais desafiadora, e quanto mais você estuda, menos você entende, porque é muita complexidade. Então, eu já tenho outra pergunta, tá? Baseado no que você está falando aí, sem dar spoiler, eu tenho que ficar me policiando, porque eu estou cheia de perguntas e vou deixar para os alunos aí do curso. Então, eu poderia dizer, me corrija se eu estiver errada, eu poderia dizer que uma pessoa, por exemplo, que viveu anos de adversidades, uma atrás da outra, o cérebro dela foi desencadeando mecanismos e padrões de proteção ao ponto de que, em determinado momento, esse sacrifício pode trazer um prejuízo mental muito grande? Pode sim, né? Porque a pessoa ela tentou sobreviver de todas as formas, né? Então, ela muito provavelmente uma pessoa que deva ter problema com sono, insônias, né? Uma pessoa muito vigilante, né? Muito hipervigilante. Então, assim, mas cada pessoa é cada pessoa. Às vezes tem pessoas que passam por adversidades e elas não desenvolvem problema com sono, né? Então, cada ser humano responde de forma diferente.
Essa é Aumenta o outra tipo de coisa que você dificuldade, falou. né? Outra coisa, gente, a mente da gente fica bombardeando de perguntas. Outra coisa, eu percebi, né, nas conversas que a gente tem tido antes aqui, tudo, né, que a gente tricota um monte, tá? Ela é minha vizinha, então aqui em São Carlos a gente tricota muito sobre. Agora eu estou fascinada com o neurofeedback, sou super fã dela. A gente está falando o tempo todo disso. É uma coisa muito, muito que me vem à cabeça a respeito do neurofeedback é uma coisa personalizada, individual, ou seja, para cada pessoa você tem que entender para poder trabalhar as ondas cerebrais dela especificamente para ela. Então, é um trabalho bem personalizado, bem direcionado para cada perfil cerebral, vamos dizer assim, certo? Sim, certíssimo. Exatamente. As ondas cerebrais, elas têm comportamentos diferentes para cada ser humano, né? E ali elas vão formando os padrões, aquele conjunto de ondas vão formando padrões, né? E os traçados, assim como a impressão digital, eles não são iguais os traçados para todo mundo, né? É claro que na sua essência eles são iguais para todo mundo. Então, todo ser humano vai ter ondas beta, que são ondas rápidas, e ondas lentas, conjunto de ondas lentas. Então, todo ser humano vai ter isso. Mas em que disposição essas ondas estão dentro desse cérebro? Então, essa é a sacada que quem trabalha com neurofeedback precisa estar atento, né? Então, entender essa eletrofisiologia, porque que está tendo aquele comportamento ali de onda cerebral, e de fato montar um protocolo de treinamento, né? Para que às vezes eu nem gosto de usar a palavra protocolo, mas montar algo para aquela pessoa que seja específico para ela, né? Porque o que funciona para um, aí diz, nossa, é a mesma coisa que falar assim que na comunidade, né, nós temos uma recorrente, uma frase recorrente, né? Às vezes a gente fica se policiando. Ah, porque a pessoa que tem a parte do cérebro da frente, que é essa parte aqui, lento é uma pessoa que tem TDAH. Não, não necessariamente, né? Então, eu preciso ter essa compreensão, e não apenas do conceito de achar que uma coisa vai resumir tudo numa coisa só. Não resume. É muito individualizado. O treinamento, o tratamento que se dá a tais pessoas é muito individualizado. Assim como, imagina, eu sou formada em educação física, nos meus estágios, eu estagiei com idosos, e tinha idosos de todas as dificuldades, né? Dificuldade articular, dificuldade, tinha idosos que tinham sofrido acidente vascular. E na época que eu atendia eles, né, do estágio, eu ficava olhando, e às vezes a gente vem de uma escola, né, de educação física que, nossa, tem que ensinar o mesmo movimento para todo mundo. E aí eu, como estudante, eu ficava olhando aquilo e dizia, não, mas aquele ali não consegue fazer aquele movimento porque ele tem um problema na perna, ele tem um problema articular. Eu preciso entender que outro movimento ele vai precisar fazer para que ele também ganhe força muscular, né? Então, não adianta colocar todo mundo no mesmo Sim. balaio, né, como a gente diz, e jogar a mesma coisa para todo mundo. Não adianta. Isso não funciona nem na educação física. Quanto mais no nível de exercício, que eu falo que é um exercício que o cérebro faz, um exercício cerebral. Isso também não vai dar certo, né? Então, por isso que Gostaria tem que de ter esse cuidado. fazer uma pergunta agora que relaciona a sua vida pessoal com a sua carreira. Você consegue relacionar as suas necessidades pessoais, por exemplo, com a sua família, com seu filho, e o caminho e a trajetória e o rumo que tomou sua carreira? Eu pergunto isso porque, para mim, foi assim, né? Eu, em determinado momento, por questões pessoais e familiares, eu tomei o rumo do direito, por exemplo. Você acha que buscar entender mais o cérebro, né, tem relação com o diagnóstico do seu filho, com o seu diagnóstico, né, que motivou mais a pesquisar o cérebro? Sim, com certeza, com certeza. Porque, assim, eu falo que para a mulher, o diagnóstico, né, ele é bem complicado, principalmente se você já é adulta,
porque é tudo muito confuso. O diagnóstico do autismo leve com outras condições mentais, ele é muito confundido. Não porque o profissional não saiba, né? Mas porque o profissional estudou para diagnosticar outras condições, e não o autismo. E tá tudo bem se esse profissional está feliz com isso, né? Não tem problema. Mas para a pessoa que é autista e ela sente que ela não tem aquela outra condição mental, é um sofrimento muito grande. Então, no meu caso, eu precisei procurar vários profissionais, né? Até que cheguei numa profissional, e essa profissional foi muito acolhedora comigo, e ela falou: olha, Georgiane, você me desculpe, né? Por você ter passado por tantos profissionais que não perceberam a sua condição, né? E na época, eu tinha, nesse mesmo ano que eu tive o diagnóstico, foi quando eu passei quando eu fiz o curso de neurofeedback. E aí, uma das provas do neurofeedback é você fazer o autotreino. Então, eu precisava pôr a touca em mim, né? E fazer o meu treino, meu autotreino. E tinha que fazer tantas sessões, acho que 40 sessões. E nesse autotreino, e o meu cérebro, né? Ele é um cérebro atípico, então ele aguentava treinar um dia sim, um dia não. Não é todo mundo, não é aconselhável fazer isso. Mas eu treinava um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Com 2 meses, assim, voltei ao psiquiatra, e a psiquiatra virou e disse, olha, você não precisa mais de remédio. Eu tomava 4 remédios, né, e dos 4 eu fiquei apenas com 1. E aí, quando cheguei na psiquiatra que fez o diagnóstico, né, 6 meses depois, esse 1 remédio, ela disse, olha, você não tem necessidade dessa medicação. Né? Então, assim, eu tomava a medicação baseada para uma condição mental que eu não tinha. Né? Você está falando aí de uma questão muito comum, que é o diagnóstico tardio, principalmente em mulheres, está certo isso? Que é muito comum. Né? Eu assisti algumas palestras de psiquiatras, até fiz uma pergunta a um deles, e ele falou o seguinte: até eu já me culpei por dar diagnósticos equivocados, mas hoje eu já me perdoo, porque eu já entendo que não é fácil. Não é Dar o fácil. diagnóstico de. Então, é comum que se tenha diagnósticos equivocados, ainda mais com as comodidades, né? Como você pode falar mais sobre isso, porque não, sempre vem associada a outra condição que mascara, né? Se é um autismo leve, é muito fácil ter um diagnóstico equivocado, né? E tem relatos de que em mulheres isso é muito mais comum. É Fala muito um mais pouco comum. aí. É muito mais comum mesmo porque o CID, né, que foi o CID-10, ele foi, e os anteriores, né, eles foram desenhados para diagnósticos em homens, né, não em mulheres. Assim, Nossa, daria assim, outra palestra, daria outra conversa só para falar sobre essa coisa de estudo e diagnóstico para homens e não para as mulheres. tanto que Outra hora a hoje gente faz já para está, poder falar já está disso. caindo por terra essa questão de dizer que a maioria é menino. Não, gente, é porque a forma é diferente a forma da mulher, não. Só que o olhar profissional ele precisa ser muito acurado para ele conseguir perceber isso, né? Que o DSM, né, que é o diagnóstico, é o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais, ele também traz todos os pontos, todas as pontuações lá, certinho, mas às vezes, o que acontece? Tá tudo lá que tem uma mulher tá lá, né, no DSM, no CID também tá tudo lá, que também tem o que se apresenta na mulher, mas a grande problemática hoje com os nossos profissionais, com as nossas universidades, isso aí eu falo de uma forma geral, porque não são só os profissionais da saúde, né, mas os profissionais da educação, da educação básica, profissionais da saúde, né, são profissionais que têm formação, né, eu mesma, na minha formação, eu nunca tive uma aula falando sobre autismo, né, e, teoricamente, eu deveria saber um pouco mais sobre. Eu estudei sobre todas as deficiências, para você ter ideia. Quase todas as deficiências eu consegui estudar na graduação. A gente tem uma disciplina sobre isso. Mas ninguém falou de autismo, né?
E aí, o profissional da saúde não aprende o mínimo sobre o autismo, o profissional da educação também não aprende, e aí fica naquela situação difícil, né? Porque o profissional, ele vai avaliar, ele vai dar diagnóstico do que ele conhece, não vai diagnosticar o que ele não conhece. Então, o que ele conhece são outros transtornos que se parecem muito quando você Muito. vê por cima, né? Então, eu falo assim para os profissionais, né? Eu já ouvi também amigos falando, ai, mas eu me culpo, porque, olha, eu via que o fulano, hoje eu vejo que aquele meu paciente era. Eu digo, gente, já passou, né? Não tem como voltar atrás, né? Você vai fazer o seu melhor a partir de agora. Agora você tem conhecimento e vai continuar tendo, porque o conhecimento ele é uma constante. A gente não para, né? Esses dias eu estou aprendendo mais sobre altas habilidades, né? Esses dias eu estou tentando aprender mais sobre isso. Porque é outra coisa que confunde muito com autismo nível 1, né? E os profissionais que não entendem, que só aprenderam sobre autismo, sobre o TDAH ou sobre outras condições, muitas crianças e adolescentes e adultos vão passar despercebido, né? Como autistas, e na verdade muitos, na verdade, não são pessoas com altas habilidades, que têm transtorno de processamento sensorial, que têm outras questões auditivas relacionadas, que podem ter uma ansiedade muito grande, porque são pessoas extremamente sensíveis, muito sensíveis, tanto que a maioria... O sensorial é muito importante no autismo. E assim, eu fico, né, pensando, né, o prejuízo de um diagnóstico equivocado, né, ou tardio, é muito grande. Você passar 10, 15, 20 anos, né, como eu tenho visto pessoas que são diagnosticadas depois dos 30, 40 ou até 50 anos, e não entendia o seu próprio comportamento, né? Você não se conhecia, não sabia de onde vinha aquele comportamento. Aí tem aquela coisa, tem muita gente agora que qualquer coisa é TDAH, qualquer coisa é autismo, qualquer coisa está uma moda. Gente, não é questão que está uma moda, é que agora que se tem ferramentas, instrumentos e profissionais já mais focados, né, em realmente entender e decifrar esses diagnósticos, porque é uma pesquisa profunda que você tem que fazer no ser humano e no comportamento para você chegar a um diagnóstico desse, entendeu? Aí, assim, quando você já está na vida adulta, tem todo um histórico de comportamento. Agora, imagine uma criança com 2, 3, 4 anos. É dificílimo. Como você vai identificar um histórico de comportamento para dar um diagnóstico como autismo leve, por exemplo, com 2, 3, 4, 5 anos? Esses são os que passam mais despercebidos. Por isso que é comum, me corrija se eu estiver errado, me parece que o maior número de diagnósticos equivocados vem do autismo leve, do grau 1, tá certo isso? Bom, Maria, eu ainda não estudei, mas eu já ouvi falar isso. Não estudei sobre essa temática. Mas sim, alguns profissionais falam que tem muitos diagnósticos equivocados, né? Justamente, principalmente porque confunde muito com altas habilidades, né? Confunde muito com altas habilidades. E, infelizmente, altas habilidades... Infelizmente, não. Infelizmente, muitos de nós ainda não conhecemos como que é a questão das altas habilidades. A questão é que a pessoa que tem altas habilidades, ela também tem um cérebro diferente. Ela funciona de uma maneira muito rápida, é um cérebro que não para. Se é um cérebro muito rápido, é um cérebro mais ansioso, é um cérebro que quer tudo para ontem, é um cérebro que... Então, é um cérebro que não para, ele não descansa. Não descansa nem dormindo. Nem dormindo ele descansa. Então, assim, essa apresentação de cérebro, ela não é tida como uma doença. Né? Não tem, não é uma doença, né? Então, não é um transtorno. É difícil, inclusive, as pessoas levarem a sério que uma pessoa com altas habilidades, ela pode estar em sofrimento, né? Que essa pessoa ela precisa de um cuidado, tanto que se sabe disso, que o MEC, né, ele institui que as instituições de ensino,
elas precisam dar um atendimento especializado com professores da educação especial para pessoas que têm altas habilidades. Coloca todo mundo igualzinho, altas habilidades, TDAH, autismo, dislexia. Então, todos eles estão aí. Por quê? Porque é um cérebro diferente. Não é um cérebro que está doente, mas ele pode adoecer. Né? Ele pode adoecer por uma sobrecarga sensorial, ele pode adoecer por uma sobrecarga de não saber, emocional, de não saber lidar com aquelas situações, porque tem muita inteligência, né? Mas a questão emocional, socioemocional dele não é trabalhada. Então, precisa ter todo esse manejo da escola, dos pais, da família, né? Para saber lidar com toda essa situação. A inteligência emocional é um fator que tem sido muito discutido e existe uma desconexão, né, daquela da inteligência cognitiva, né, e a inteligência, um conceito mais amplo de inteligência hoje, porque você pode ter, né, uma capacidade elevada cognitiva, mas uma inteligência emocional comprometida, como você está falando aí. Muito importante isso. Eu queria que você falasse aí, convidasse as pessoas e falasse um pouquinho, sem spoiler, do seu curso, né? O que mais ou menos você vai abordar, sem dizer, né? Sem revelar tanto. Convida elas, porque, eu já vou dizer para vocês, vale a pena mesmo. Eu estou curiosíssima. Fala aí. Então, quando a Maria me convidou, né, para fazer esse curso introdutório de neurofeedback, né, eu falo introdutório, gente, porque é bem introdutório mesmo, mas que tem bastante vai ter bastante informação boa, né? Eu e os meninos, né, eu juntamente com o Juliano e com o professor Paulo, a gente teve todo um cuidado de montar, né, o que a gente falaria, o que seriam as primeiras aulas. Então, na minha primeira aula, eu vou falar um pouco sobre a história do eletroencefalograma, porque eu preciso falar de eletroencefalograma se eu vou falar de neurofeedback. É necessário que tenha esse conhecimento prévio, né? E daí falo um pouquinho dessa história, quais foram os primeiros profissionais que começaram, né, os pesquisadores começaram a pesquisar sobre o neurofeedback, né, o que eles descobriram, quais foram os primeiros achados, né? Depois o Juliano ele vai entrar com a parte da acho que anatomia, eletrofisiologia, vai falar um pouco sobre esse tipo de célula que compõe o cérebro, né? O Paulo ele já vai falar um pouco mais sobre as ondas cerebrais, vai falar sobre os tipos de feedbacks que existem, né? Vai falar o conceito sobre onda, amplitude, traçado, sobre como fazer essas avaliações em traçados, né? E no final a gente fecha, né, falando um pouco sobre o estado da arte do neurofeedback hoje. Como é que o neurofeedback hoje, perante a ciência, ele está? Né? Então, a gente tem muita coisa já consolidada para o TDAH, para a epilepsia, mas para outras condições, a gente está tendo várias pesquisas, né, e as pesquisas estão se avançando ainda mais para que possa se consolidar ainda mais. Ótimo. É isso. Existe, então, aí uma grande perspectiva, é uma técnica que eu poderia dizer que é pouco conhecida, né, ainda, porque eu, sinceramente, ainda não conhecia nada sobre neurofeedback. Quando você falou, o próprio nome já me disse, gente, isso deve ser uma coisa incrível, né, porque você estudar mais ou menos o retorno, né, das ondas cerebrais, o que elas te oferecem, o que elas te dizem, né? Me pareceu isso. O que elas dizem para a gente? O que as ondas cerebrais nos dizem, né? E aí eu já me encantei com o nome, fiquei empolgada. Eu recomendo que vocês, né? Quem ainda não se inscreveu no nosso congresso, o link está aqui na descrição do vídeo. Quem não teve oportunidade de assistir hoje ao vivo, não tem problema, vai ficar no nosso canal do YouTube, não, no canal do Congresso. Vai lá, assiste com calma e tranquilidade e
Foi um prazer conversar com você, sempre é um prazer conversar com você. Nós nos encontramos no Congresso, Sim, combinado? combinado. Muito obrigada por aceitar o convite. Ela vai estar muito bem acompanhada com os outros profissionais, né, de neurofeedback que vão dar o minicurso junto com ela. Eu já conversei com eles. E eu espero que vocês tenham gostado da entrevista. Tem mais, todo dia a gente tem entrevista agora, tentando falar com um dos nossos convidados. Quer dizer mais alguma coisa? Não, eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar divulgando, né? E ciência é isso, né? A gente precisa fazer ciência, a gente precisa divulgar e apoiar, né, os nossos amigos que fazem ciência, né? Então, eu estou muito lisonjeada e agradecida por fazer parte, né, desse primeiro congresso que vocês idealizaram. Achei muito bacana, espero participar dos próximos, né? E fico muito feliz, eu só tenho a agradecer mesmo a oportunidade. Muito obrigada. Então, a gente encerra aqui. Uma ótima noite para todos vocês e muito obrigada. Tchau. Tchau.